Paz, igreja. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para meditarmos um pouquinho nessa noite, para pensarmos acerca do que o Senhor tem a nos falar, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Então pra gente, no meu caso, que não estou muito acostumado a estar aqui sempre, a gente sempre se sente um pouco inseguro, um pouco inquieto, né? Mas certamente o Senhor tem algo a nos falar. Assim como Ele já falou no meu coração, assim como Ele já tem me mostrado sobre aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, o meu pedido é para que Ele me use e que possamos ouvir a voz dEle. Eu queria contigo orar nesse momento, para que o Senhor fale conosco. Já expressamos nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor, em canções, em palavras. E agora estamos diante dEle para também ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Curve sua cabeça, vamos orar? Senhor, eu quero entregar esse momento aqui ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que venha, Pai, com toda a autoridade do Teu Santo Espírito, Senhor, falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesse momento, Pai. Estamos aqui em celebração, em adoração. Ó Deus, nós não temos, Pai, como expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos deu tudo, Pai, e o mínimo que podemos fazer, Senhor, é estar juntos, reunidos no Teu nome, celebrando o Senhor. E sabemos, Pai, que quando estamos juntos, na Tua presença, a Tua presença faz um mover diferente em nós. E nós queremos, nesse momento, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Ó Deus, que diminua eu, Pai, que tão somente a Tua palavra seja ministrada nesse momento, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Tem um tema para compartilhar com os irmãos hoje, que é sobre uma aliança eterna. Eu combinei com os meus amigos da mídia ali, com os nossos irmãos, e eu vou tentar usar, tá? Se não der certo, vocês controlam aí, mas se der certo, eu vou tentar usar aqui para ir passando depois, para a gente ir acompanhando juntos. E sobre esse tema, eu queria, antes de ler o texto aqui propriamente dito, eu queria dizer aos irmãos que a gente vai falar um pouquinho sobre a história bíblica da aliança de Deus com Abraão. Nós vamos refletir sobre a aliança eterna com base na aliança de Deus com Abraão. Acho que todos conhecem Abraão, né? Um pouquinho da história. E hoje a gente vai pensar um pouquinho que essa aliança ela não foi apenas um pacto feito lá no Antigo Testamento com o homem do passado. Ela tem algumas implicações, profundas implicações para nós hoje. Ela representa muito do caráter de Deus, representa da sua fidelidade e da sua promessa de redenção. Então a gente vai escutar e pensar um pouco sobre Abraão, esse homem que inclusive se tornou conhecido como pai da fé, né? Abraão é conhecido como pai da fé, pela forma como ele se posicionou diante do Senhor, diante do chamado do Senhor e da aliança que o Senhor propôs a ele. Para iniciar, tem um texto, vamos ver se vai passar, deu certo. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, eu queria ler com os irmãos esse texto para a gente pensar um pouco e refletirmos à luz da palavra do Senhor. Gênesis 12, versículos de 1 a 3, que diz assim:
Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Texto em Gênesis, onde o Senhor fala a Abraão. Eu creio que talvez você já tenha escutado esse texto durante essa semana, porque nos pequenos grupos a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Alguns pequenos grupos não conversaram, outros conversaram, mas nós estamos pensando um pouco sobre o tema aliança. Nesse mês, né, nós estamos falando sobre esse tema, sobre aliança, aliança do Senhor conosco. E antes de entrar propriamente no texto, eu queria só ressaltar aqui com os irmãos que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Amém? Concordam com isso? Deus é um Deus que gosta de propor alianças com os seus. Deus é um Deus de aliança. E eu não sei para você, mas eu pensava aqui, o que vem na sua mente quando falamos de aliança? Fala aliança, o que vem na sua mente? Casamento? Anel? Acho que para a maioria é isso, né? Para a maioria, acho que alianças remete a isso, né? Remete a casamento, ao anel que representa isso. Mas eu queria lembrar que a aliança é muito mais do que isso, né? Muito mais do que o anel, é muito mais do que o casamento. A aliança na nossa vida com Deus, ela representa acordos que o Senhor faz conosco, representa pactos que o Senhor faz conosco, representa obediência e uma forma que Deus tem de se comprometer conosco. Obediência nossa, numa forma que Deus tem de se comprometer conosco. E Ele nos propõe, Ele gosta de propor isso a nós, para nos comprometermos com Ele. Deus é um Deus de alianças. Foi assim lá desde o início, né? Desde Adão, quando o Senhor propôs a sua obra-prima, a humanidade, a obra-prima da criação, Deus propôs lá no início uma vida maravilhosa, uma vida transbordante, uma vida de contato diário com o Senhor, uma vida de relacionamento com Ele. Deus já lá no início, né? No início da humanidade, com Adão e Eva, propôs uma aliança à humanidade. Entretanto, nós desobedecemos, quebramos, né, a aliança. E passamos a experimentar consequências terríveis, né, que são o pecado e a morte. Então, Deus, Ele sempre tem proposto alianças conosco. Então, desde lá do início com Adão, depois nós vamos ver Deus propondo aliança com Noé, após o dilúvio. Vamos ver Deus propondo aliança com Abraão, que é exatamente o que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais agora. Temos visto Deus propondo aliança com Moisés. Ao longo da Bíblia, Deus vai propondo alianças, né? Propôs aliança com Davi sobre um reino que não teria fim. Deus, ele vai propondo alianças até chegar em Jesus, a nova aliança, que é a que vivemos em Deus hoje. Então, nós temos ouvido falar desse tema, né, nesse mês, né? Porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Então, quando a gente pensa em aliança, quando a gente pensa nesses acordos que Deus faz, isso já nos remete à importância que tem disso diante de Deus. A importância que tem a aliança para Deus. Deus não propõe alianças conosco ocasionalmente, né, ou por qualquer motivo. Não, Deus propõe porque a aliança tem algo relevante para Deus. É muito relevante para Deus. Deus é um Deus de alianças, né? Já perceberam que a aliança tem um valor alto, né? Normalmente a aliança é feita do quê, né? Pensando um pouquinho agora no anel. De ouro, né? Ouro, por baixo aí, a grama está hoje quase R$600.
Se olhar na sua mão aí, de alguns mais grossa, de outros, daqueles que são casados, né? Mas de alguns mais fina, mas tem uns 5.000 aí, pelo menos. Menos? Não, 10 gramas? Não sei. Depois eu vou pesar. Fiquei pensando aqui nesse detalhe. Vou querer pesar a aliança depois. Mas, já pensaram? A aliança tem um valor alto. A aliança ela tem duas partes, né? Ela é composta da parte interior e da parte exterior, que representa dois lados, duas pessoas. A aliança, ela não tem fim. É algo que... Vou tirar a minha aliança aqui, mas não vou tirar não, porque senão vai ficar meio ruim. Mas a aliança é um todo, né? Ela não tem começo e não tem fim, né? Ela representa algo que não é para ser quebrado, que é algo único. E a aliança sempre vem com uma promessa. A aliança sempre vem com promessa. Lembra para aqueles que são casados? Quando a gente foi lá, diante do pastor, colocar a aliança na mão do futuro cônjuge, né? Nós fizemos algumas promessas, né? Estamos cumprindo, amém? Amém. Fizemos algumas promessas que temos que cumprir. Então, a aliança tem essa característica de promessa. A aliança tem essa característica de promessa. E Deus é um Deus que se revela nas alianças. Então, com base nisso, eu quero pensar junto com os irmãos sobre essa aliança eterna de Deus com o homem chamado Abraão. Uma aliança que nos alcança até hoje. Abraão, ele é convidado ao Senhor, no texto que nós lemos, para mudar o curso da sua vida. E para passar a viver um chamado de Deus. O Senhor chama ele para mudar totalmente a sua vida e se posicionar para viver uma vida de promessas, uma vida pautada na aliança com o Senhor. Então, como diz o texto ali, no versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão, está projetado ainda? Ah, tá igual aqui lá. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus propõe algo diferente aqui a Abraão. Nesse início, nessa proposta de aliança, tem um chamado de Deus específico para ele. E não é um chamado qualquer. Não é um chamado qualquer. Deus fala a Abraão um chamado que vai mudar tudo, que vai mudar a sua vida por completo. Vamos ver se vai passar aqui. Falhou. Opa. Tá. Passou direto ali, mas não tem problema não. Deus vai ter um chamado que muda tudo. Vai falar a Abraão o chamado de Deus que muda tudo. Deus, ele, como já foi direto ali, era para passar um por um, mas não deu certo. Mas Deus chama Abraão para romper com o passado. Deus chama Abraão para uma obediência, requer obediência mesmo sem todos os detalhes. E Deus chama Abraão para uma obediência que requer sacrifício e confiança. Já pensaram, né, nessa proposta de Deus para Abraão? Sai da onde você está, do meio dos seus parentes, da terra que você está, e vai para onde eu lhe mostrarei. Deus fala, saia, vá, eu lhe mostrarei. Difícil, né? Pensa Abraão com esse chamado do Senhor. Aqui, a Bíblia nos fala que Abraão tinha 75 anos. Um homem velho já, com um chamado desse do Senhor. Sai da onde você está, né? E vai para onde eu vou te mostrar. Mas espera aí, para onde, Senhor? Qual é o lugar? Qual é a direção? Não, eu lhe mostrarei. Então, meio que Deus faz uma proposta a Abraão, um chamado, para ele confiar integralmente em Deus.
Não é aquela coisa assim, não, você vai, já tem um lugar específico, preparado, tudo bonitinho, tudo certo. Não. Para Abraão foi esse chamado. Sai da onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Se a gente for pensar nos dias de hoje, é como se nós entrássemos num carro para onde a gente não sabe onde vai, qual a direção, coloca toda a nossa bagagem ali, coloca a nossa família dentro, não sabe para onde vai, mas a gente sabe, o que Abraão sabia era que Deus estava no volante. Então ele sabia que Deus estava no controle do carro, mas não sabia para onde ia. Então é um chamado difícil, né? Um chamado complexo. Deus chama Abraão para uma vida que mudaria por completo. O chamado de Deus muda tudo. Então, assim, quantas vezes a gente percebe Deus nos chamando para algo, mas antes a gente quer entender, né? Antes a gente quer saber mais detalhes, antes a gente quer entender melhor como é que vai ser lá na frente. Às vezes Deus nos chama para mudar completamente, para mudar coisas, mudar posições, mudar fala, mudar forma de ser. E a gente, às vezes, fica inquieto, né? E fica, mas Senhor, mas como? Eu mudo e como que vai ser? Qual é o próximo passo? Às vezes a gente precisa tão somente obedecer. Precisamos tão somente obedecer o chamado. Às vezes não, sempre. Porque se sabemos quem está chamando, se sabemos que é o Senhor que está no controle do carro, que é Ele que está na direção, Ele vai mostrar. Assim como Ele mostrou a Abraão, Ele vai mostrar. Então, interessante que Abraão, mesmo com todo esse desafio, né, de ter que confiar, de ter que se sacrificar para sair de um lugar para onde que estava ali o seu contexto todo, para ir para onde ele nem sabia, Abraão pega e vai. Abraão vai. Então, assim, esse início aqui, a fé de Abraão, ela nos desafia a confiar, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. Então, mesmo que a gente às vezes não tenha todas as respostas, e o Senhor está falando conosco, está nos chamando, vamos na direção que Ele aponta, né? Vamos na direção que Ele aponta. Porque lá na frente Ele vai mostrar. A gente quer, às vezes, né? A gente quer muito saber com antecedência, né? Mas confiar é um passo a mais. Confiar é, às vezes, não saber com antecedência. Entendendo que Deus está chamando, entendendo que Deus está no controle. Então esse é o primeiro ponto. Deus chama Abraão nessa aliança eterna para mudar tudo. O chamado de Deus muda tudo na vida de Abraão. E depois que Deus chama Abraão para mudar, né, de contexto, de realidade, mudar tudo, eu queria ler um segundo texto com os irmãos, que está em Gênesis 15, de 1 a 6. Agora passou aqui. Gênesis 15, de 1 a 6. Que diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor.
Viram que coisa? Deus chama Abraão para sair do lugar que ele estava, para sair do meio dos seus parentes, para ir numa direção que ele não sabia, para um lugar que ele não sabia, para viver o que Deus tinha para ele. E Abraão pega e vai. E nisso, Deus falou para Abraão que ele teria uma descendência. Só que aqui, nós estamos no capítulo 15, né? Lá o primeiro versículo que a gente leu estava no 12. Aqui já se passaram 10 anos. E não tem descendência ainda. Quem ele tem ali é um servo que herdaria tudo. Então, Abraão ele começa a ficar confuso. Fala assim, mas espera aí, Deus falou para eu sair do lugar que eu estava, para ir para o lugar que ele mandou, beleza, cheguei no lugar aqui, mas não estou entendendo, eu já estou com 85 anos, né? E a mulher dele já tinha 75, porque eram 10 anos de diferença, Sara, e o Senhor falou de descendência, alguma coisa não está batendo, não tá encaixando. Já pensou como que Abraão deve ter pensado nessa promessa de Deus? Você lembra que eu falei? Toda aliança vem com uma promessa. Deus propõe uma aliança a Abraão, né, para ele sair da terra dele, com a promessa de que lhe daria uma descendência enorme, com a promessa que ele seria abençoado. Naquela época, inclusive, sinônimo de bênção era o quê? Filho. Quanto mais filhos tinham, mais se era abençoado. E Abraão não consegue ver isso, porque ele já está mais velho ainda. Ele já era velho quando Deus chamou. Agora ele está um pouco mais velho ainda e não consegue, alguma coisa não está batendo. Mas daí vai falar no texto que lemos, né? Que o Senhor reafirma para ele que seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Inclusive leva-o para fora, pede para ele contar as estrelas do céu, se possível for, e falou que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Assim será a sua descendência, né? Incontável. E fala que Abraão creu no Senhor. Creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, mesmo confuso, mesmo talvez não tendo entendido muito bem, isso não o impediu de crer. Então, a promessa de Deus, ela pode às vezes parecer impossível, mas a promessa de Deus, ela é capaz de transformar o impossível em realidade. Vai aparecer tudo junto ali, mas não tem problema. Esse é o ponto. A promessa de Deus, ela é capaz de transformar o impossível em realidade. Lembra que lá em Gênesis 2, lá em Gênesis 12, no versículo 2, Deus tinha falado, farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Ou seja, Deus já tinha falado que ele seria um grande povo. Deus já tinha prometido o impossível a Abraão, porque ali ele já tinha 75 anos. Já era um negócio totalmente estranho, né? Porque ele era velho, né? Era idoso, a sua esposa idosa e a esposa estéril. Então, sim, é algo impossível aos olhos humanos, impossível. Mas Deus promete o impossível para Abraão. E ele, mesmo com o tempo passam-se esses 10 anos, e Deus ratifica que Abraão não podia se esquecer das suas promessas. Pareceu ali, né, nesse tempo, que nada aconteceu. Ele saiu da sua terra, saiu do meio de seus parentes, foi na direção que Deus apontou, mas aquela questão de descendência, de o tornar um grande povo, pareceu que nada aconteceu. 10 anos depois, 10 anos se passaram. E parecia que nada aconteceu, mas Deus não se esquece das suas promessas. Deus reafirma as suas promessas. E Abraão precisou crer na promessa, está no versículo 6 que a gente acabou de ler. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, assim, talvez foi difícil para Abraão compreender? Foi difícil.
talvez as formas que ele pensou, que como Deus faria, não foi simples, né? Porque, poxa, como assim Deus, né? Idoso, esposa idosa, estéril, como? Como vou ter... Tanto é que ele questiona Deus, né? O Senhor não me deixe nenhum herdeiro. O meu quem vai me suceder é um servo aqui. Então, isso pode ter tomado o coração de Abraão, mas isso não impediu ele de crer. Por mais que a fé de Abraão não foi perfeita, mas ela foi sincera. O texto fala que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi acreditado como justiça. Foi uma fé sincera. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu saí, eu tô na direção que o Senhor me deu. Mas eu estou confiando no Senhor. Eu creio no Senhor. Né? Eu não sei porque o Senhor não me deu um filho ainda. Eu não sei como vai ser esse negócio de tornar um grande povo, de ser uma descendência abençoada, mas eu creio no Senhor. Ele creu no Senhor. Isso mudou toda a configuração. Porque quando temos uma aliança, a partir do momento que Abraão segue o chamado de mudar a sua vida, que Deus fala para ele mudar tudo, e ele, pela fé, se posiciona diante disso, além de saber, de ter fé, de confiar no chamado, precisamos ter fé que o mesmo Deus que chama é o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. O mesmo Deus que chama é o Deus que vai cumprir as suas promessas. Independente do tempo. Independente do tempo. Ah, mas Senhor, tem alguma causa aqui que está passando o tempo e eu estou achando que é impossível. A promessa de Deus transforma o impossível em realidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que fez aliança com Abraão. Parecia impossível Abraão ter filhos. Parecia impossível Abraão ter uma descendência numerosa e abençoada. Mas Deus provou que é possível. Deus provou que é possível. Deus provou que a sua promessa não falha, que aquilo que Ele prometeu se cumpre. Então, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor coloca promessas no seu coração, acredite, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, mesmo que aos nossos olhos pareça difícil, complicado, demorado, Deus vai cumprir. O tempo, às vezes, não é o nosso. Às vezes a gente não entende porque a gente quer no nosso tempo, né? Às vezes a gente quer as coisas encaixadas perfeitamente, né? A gente faz aquela oração, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a minha é mais ou menos esse plano aqui, Senhor. Dá para encaixar? A gente meio que tenta direcionar as promessas de Deus nos nossos planos. Não que a gente precise, não que não podemos ser precavidos e fazer planos e ter, né, organização. Amém. Deus nos deu razão para isso, né? Temos racionalidade para isso. Mas, às vezes, a promessa de Deus, aquilo que está para se cumprir na sua vida e na minha vida, não vai encaixar na configuração que a gente quer. Não vai encaixar na configuração do tempo que a gente espera. Com Abraão foi assim. Deus deu o filho para ele no tempo de Deus. E mostrou que a promessa de Deus era de transformar mesmo o impossível aos olhos de Abraão em realidade. Então, Deus faz essa aliança com Abraão, o chama, né? Abraão crê no chamado, pela fé segue a voz de Deus. Abraão crê na promessa, que é algo que era mais difícil ainda. E por causa disso, após Abraão crer que Deus revelaria a ele tudo que Deus planejou, revelaria a ele tudo que Deus prometeu, tem uma sinalização que a aliança que o Senhor fez com ele não era só para aquele momento.
Tem uma sinalização que a aliança que o Senhor fez com Abraão é eterna. Eu vou ler só um versículo aqui que está um pouquinho mais para frente em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e entre os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A aliança que Deus propôs a Abraão não ficou restrita ao contexto de Abraão. A aliança que Deus propôs a Abraão, ela vai além. Ela vai além. Ela foi uma aliança eterna. Então, Deus, ele sinalizou para Abraão claramente que tinha uma aliança eterna. Aliança para alcançar toda a sua descendência. Aliança que traz sinais, que traz propósito, que traz um destino eterno. E já está ali, então eu vou me adiantar um pouquinho. A aliança de Abraão, ela apontava para algo muito maior. Ela apontava para Jesus. Já imaginaram? Abraão que não tinha filhos, que estava lá com 75 anos de idade, idoso, né, sem nenhuma possibilidade de ter filhos. Deus o chama, faz um chamado difícil, que exigiria sacrifício, confiança. Abraão, pela fé, crê, vai em direção ao chamado. Deus promete uma descendência, e através dessa descendência vem o próprio Filho de Deus. Através dessa descendência vem Jesus, e essa descendência alcança todos nós. Lembra no versículo 3, do primeiro texto que lemos? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus estava falando de Jesus. Ele estava já sinalizando a Abraão, naquele tempo, 2000 anos antes de Jesus, aproximadamente 2000 anos antes de Jesus vir, que através de Abraão, caso ele se posicionasse, né, diante do chamado do Senhor, que o Senhor faria com ele uma aliança eterna, que o Senhor, através dele, abençoaria todos os povos e todas as famílias, que através de Abraão o Senhor abençoou a nós, porque se não fosse Abraão, o posicionamento de Abraão, talvez Deus levantasse outro, sim, mas graças a Deus que foi Abraão que ele entendeu e pela fé se posicionou no chamado do Senhor. E a aliança que o Senhor estabeleceu com ele chegou até a gente. Chegou até a gente por meio de Jesus. Tem um texto em Gálatas 3:29, que vai dizer, Paulo já dizendo, né? Novo Testamento, muito tempo depois. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que coisa maravilhosa. Através da fé de um homem, de alguém que se posiciona diante de um chamado de Deus e que crê na promessa de Deus, o Senhor abençoa todos, abençoa todas as famílias, abençoa a terra inteira. O Senhor executa o plano dele de redenção para a humanidade através de Abraão. Abraão é o início disso tudo. Perceberam? Já tinham pensado nisso? Por isso que, às vezes, quando o Senhor fala conosco, às vezes o Senhor está nos chamando para alguma direção, nos apontando, às vezes a gente não consegue nem ver a direção direito, e às vezes o Senhor está dando promessas a nós, e a gente tem dificuldade de crer, dificuldade de às vezes, achando que é difícil, que é talvez impossível. Mas mesmo assim, a gente precisa obedecer, como Abraão obedeceu. Ter fé e obedecer. E depois de obedecer, se posicionar crendo. Porque quando fazemos isso, Deus pode mudar toda a história. Deus pode mudar toda a história. Como Abraão fez, na linhagem dele,
veio Jesus, o Filho de Deus, e a salvação nos alcançou. A salvação nos alcançou. Já pensaram? É isso, às vezes, quando Deus falar conosco, quando Deus estiver te chamando para algo que você compreende que é de Deus, algo que você entende que é de Deus, não desobedeça. Não vamos desobedecer. Vamos entender e nos posicionar, mesmo não sabendo para onde vamos. Mesmo não sabendo, talvez precisa mudar muita coisa, precisa mudar tudo, precisa mudar situações. Vamos mudar, porque é Deus que está direcionando. E se Ele está na direção, está tudo certo. E se Ele tem promessas para nós, como Ele certamente tem, como Ele teve para Abraão, porque a aliança traz promessa, lá na frente a gente vai entender e ver que às vezes, que isso não é, às vezes não, isso não é restrito aqui, isso é eterno. Né? Afinal de contas, através de Jesus, hoje, pela fé, temos a salvação. Pela fé em Jesus, nós alcançamos a eternidade. Que coisa maravilhosa, ó. Aquilo, da descendência de Abraão, vem Jesus, e nós todos podemos ser resgatados pelo plano de redenção do Senhor. Que maravilha. Isso não acaba aqui, isso vai para onde? Para a eternidade. Porque logo agora, quando pela fé alcançamos a salvação em Cristo, nós temos vida eterna nele. É uma aliança que é eterna. Aliança que é eterna. Para finalizar, acho que passou demais. Mas eu queria te dizer que a aliança que Deus fez com Abraão, ela nos mostra que Deus é um Deus de promessas. Ele continua sendo um Deus de promessas. Ele continua prometendo coisas a nós. Ele continua propondo alianças a nós. E Ele vai agir nas nossas vidas através da fé. Não adianta Deus apontar a direção e a gente se posicionar, ficar parado. A gente não ir na direção que Ele aponta. Não seria o nome de Abraão que seria citado hoje como lá nos primórdios que dele veio o Filho de Deus, Jesus, se Abraão não tivesse tido fé e tivesse ido na direção que o Senhor apontou. A sua aliança conosco, a aliança de Deus conosco, ela é pessoal e ela é eterna. Deus faz aliança conosco de forma muito pessoal, muito personalizada. O que Deus fala a mim é diferente do que Ele vai falar com o Du, com a Gleice, com o Ítalo, com o Eric. É totalmente diferente. Podem ter coisas parecidas? Podem ter, mas a aliança é pessoal. É nas suas características. É naquilo que você precisa fazer. É naquilo que eu preciso fazer. É nas posições que eu preciso tomar. É na forma nas mudanças que eu preciso ter, nas mudanças que o Senhor quer que tenhamos, que cada um de nós tenha, para ir em direção daquilo que Ele nos prometeu. É pessoal, é pessoal. E a gente pode ter certeza absoluta, convicção plena, que todas as promessas são cumpridas em Jesus. Todas as promessas do Senhor são cumpridas em Jesus. Ele, Jesus, é a razão de tudo. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, né? Tudo se resume em Jesus. Quando Deus chamou Abraão lá nesse tempo tão distante, era porque Jesus viria. E porque de acordo com o posicionamento de fé e obediência de Abraão, o Senhor ia abençoar a todos com o Filho dele. Com Jesus, que é o nosso elo. É quem novamente nos traz a possibilidade de reconciliação com Deus. Pecamos lá no início, né? Adão pecou, o pecado entrou, a morte
nos separamos de Deus, mas o Senhor usa pessoas como Abraão para fazer alianças e através dessas alianças abençoar inúmeras famílias. Deus quer usar a mim e a você para fazer alianças eternas, assim como Ele fez com Abraão. Basta nos posicionar diante dEle. E mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que a gente talvez não consiga compreender lá na frente como vai ser, um passo de fé, crendo na promessa, nós vamos ver as promessas de Jesus, as promessas do Senhor cumpridas em Jesus. Nós vamos ver Jesus fazendo coisas na nossa vida, revelando coisas que talvez pareciam impossíveis. E não fica mais só com a gente. Não é mais só, né? O Senhor falou a Abraão, parecia que era restrito a ele e sua família. Alcançou o mundo inteiro. Alcançou o mundo inteiro. Quando a gente se posiciona diante da aliança com o Senhor, pessoas serão impactadas, famílias serão transformadas, vidas poderão se inclinar para a eternidade. Já pensou? Pensou nisso? Através da minha vida e da sua, quando eu se posiciono diante do Senhor em aliança, pessoas vão poder alcançar a eternidade. A gente vai falar de Jesus, a gente vai mostrar Jesus, a gente vai mostrar que temos uma aliança com o Senhor e que através dessa aliança o Senhor quer alcançar a todos. Todos os povos serão abençoados. Foi assim com Abraão, pode ser assim comigo e com você. Certamente pode ser assim comigo e com você. Porque é o mesmo Deus. Deus não mudou. É o mesmo Deus. O Deus de promessas, o Deus que age através da fé, o Deus que tem uma aliança pessoal conosco, uma aliança eterna, e o Deus que cumpriu tudo e que cumprirá tudo em Jesus. Amém? Vamos nos posicionar diante do Senhor, na aliança eterna com Ele. E essa aliança vai alcançar muitos, vai alcançar muitos. Quero orar com você. Daqui a pouco a gente vai cantar uma canção também. Enquanto oramos, o Ministério de Louvor pode subir aqui. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, reconhecendo que o Senhor propõe uma aliança conosco. Assim como o Senhor propôs para Abraão, Senhor, há tanto tempo atrás, o Senhor propôs uma aliança que seria atemporal, uma aliança que não tem como, não fica na realidade de Abraão, mas chega até nós hoje, uma aliança que, Senhor, vai para a eternidade, porque na linhagem de Abraão o Senhor mandou Jesus, o Senhor mandou seu Filho, e por Ele nós hoje temos a possibilidade de nos reconciliar, de reencontrar o Senhor. Tudo isso começou num passo de fé de Abraão. Senhor, nos ensina, Pai, nos ajuda, Pai, a termos passos de fé na nossa vida. A olharmos para o Senhor, Pai, e ver que a aliança com o Senhor é suficiente. Não importa, Deus, aquilo que a gente não consegue ver, não importa, Senhor, se às vezes parece algo impossível. Senhor, o Senhor é o Deus de promessas. E as tuas promessas, Pai, podem transformar qualquer realidade. Podem transformar o impossível em realidade. O Senhor nos chama para, Deus, mudar a nossa vida. Assim como o Senhor chamou Abraão para mudar tudo, Pai. Para mudar tudo na sua vida, o Senhor chama para mudar a nossa vida. E nós mudamos a nossa vida diante de Jesus. Mudamos a nossa vida diante de Jesus, Teu Filho,
a razão de tudo. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que falaste a nós, Senhor. Queremos, Senhor, sempre, Deus, nos posicionar diante da aliança com o Senhor. A aliança que vai para a eternidade. Queremos, Senhor, nos posicionar, sabendo, Pai, que o Senhor, através de nós, vai alcançar outros. Através de nós, a eternidade chegará a outros, Pai, para também conhecerem Jesus e, ó Deus, verem o cumprimento das promessas nele. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor, na aliança com o Senhor, com passos de fé, apontando para a eternidade. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção?